E aí pessoal da NET, que é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Pessoal, mais um review de volume aqui no canal Mundo Seiya. Hoje nós falaremos sobre o volume 4 de Saint Seiya: A Odisseia do Tempo, feito pelo Jérôme Auquier e por Arnaud Dolain, né, dois autores franceses que ganharam essa obra oficial do mestre Masami Kurumada para poderem trabalhar, né? A New Pop acabou de lançar o volume 4 há pouco tempo aqui no Brasil e hoje estou aqui para fazer o review. E, gente, esse aqui não é um review, né, tintim por tintim sobre a história de Odisseia do Tempo. Eu estou fazendo isso em outros vídeos, tá? Hoje é um review sobre o volume em si, né, e o lançamento dele aqui no Brasil, né? Mas antes de fazer isso, gente, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para amigos de vocês que possam ser interessados em mais novidades sobre o mundo de Saint Seiya. E se você quiser e puder, assina o membro do canal, né, por apenas R$2 ou um pouquinho mais, você pode me ajudar de maneira direta e receber alguns vídeos com exclusividade ou exclusividade temporária, né? E se você quiser ajudar o canal de outra maneira, faz o seguinte: sabe esse volume aqui, ou aqueles volumes ali, ou esse volume aqui da Final Edition, né? Tá vendo os links aqui embaixo no Amazon? Compra no meu link e você me ajuda de maneira direta e dá o apoio a Saint Seiya Cavaleiros do Zodíaco, essa franquia que nós tanto amamos. Pessoal, vamos lá então para o review do volume 4 de Saint Seiya: A Odisseia do Tempo. Vamos lá. Gente, é o seguinte, só para falar, né, para quem não sabe, Saint Seiya: A Odisseia do Tempo, né, não é um mangá, isso mesmo, não é um mangá, não é considerado um mangá, né, isso aqui é considerado um quadrinho franco-belga, né, ele é feito por Arnaud Dolain e Jérôme Auquier, que no caso Jérôme Auquier era uma figura muito conhecida na fandom de Saint Seiya, que fez aquela animação de Hades lá atrás, lá nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000, né? E hoje em dia ele ganhou, né, uma obra oficial, né, do mestre Kurumada, né, para ele trabalhar, né? Ele resolveu fazer uma história em 5 volumes, em 5 quadrinhos desse, que na verdade vão ser 6, tá? Ele vai fazer um sexto. E cada um dos volumes trabalha um intervalo do mangá clássico, né? Então a ideia é fazer uma história onde o deus Cronos quer tomar, né, o controle do Olimpo, né? E aí cada uma das partes dessa história acontece em um arco, né? Então ali o volume 1, né, que vocês estão vendo ali, né, acontece antes das 12 casas. Volume 2, logo ali atrás, acontece depois das 12 casas. O volume 3, que é aquele do Yoga ali, ele acontece depois de Poseidon, tá? E o volume 4, que é esse aqui que eu tô aqui na mão, acontece depois de Hades, tá? O último volume, gente, vai acontecer depois de Hades também. Acredito que nenhum dos volumes vai trabalhar o pós Next Dimension, até porque é muito nebuloso ainda, o Kurumada tá começando a história da Saga do Céu agora, tá? Então é bem complicado trabalhar essa época, tá? E pra quem que é a Odisseia do Tempo, gente? Vamos lá. Apesar de a Odisseia do Tempo trazer a história do mangá, né, ele ter como referência a história do mangá, os designs do mangá, até porque eles não têm contrato com a Toei Animation para fazer coisas do anime, né? O ritmo, os designs de luta, né? Os diálogos, todos são focados em pessoas que gostam do anime, tá? Principalmente os filmes, os 4 filmes clássicos, tá? Então se você é fã do anime, Time Odyssey é pra você. Time Odyssey, ele tenta fazer algo pro fã do anime. Por quê? Porque o Jérôme Auquier é um fã do anime. Então o tipo de diálogo que você está acostumado a ver no anime, principalmente nos filmes, você vai enxergar aqui, tá? Tem gente que vai ver isso como um lado negativo, tá? Mas eu confesso que os filmes de Saint Seiya em anime, eles têm um design de luta bem legal, tá? E você vê isso sendo feito de novo num quadrinho, e um quadrinho muito bonito, tá? É bem legal, tá? Vocês podem ver as imagens aqui que eu tô mostrando para vocês, né? Vocês vão ver que é um quadrinho bonito pra caramba, e eu diria que é um dos produtos mais bonitos que já foi lançado de Saint Seiya, né? Saint Seiya: A Odisseia do Tempo, tá? Bom, esse volume, gente, ele tem mais ou menos de 60 a 70 páginas, contando capa, né, contando tudo, tá? Então, parece
pouca página, porém como a página é grande, vocês podem ver que um volume grande, cabe muito mais quadrinho nela do que um mangá. Então, apesar de ser pouca página, não é igual um mangá que não rende tanto. Você vai perceber o seguinte, quando você lê um quadrinho desse tamanho, né, o número de coisas na página rende muito mais do que uma página de mangá, né? O número de desenhos, né, tudo muito maior que uma página de mangá. Você vai ver que, por exemplo, esse desenho do Shiryu aí, ó, talvez numa página de mangá seria um desenho de uma página inteira, né? Então, e aqui não. Aqui você vai perceber que o número de páginas, apesar de ser pouco, ele não atrapalha, tá? Como eu falei, a história dele, gente, é em volta do Shiryu, né? Então o Shiryu, depois da saga de Hades, ele não aceita, né, que o Seiya está lá na cadeira de rodas e que o Seiya vai morrer, tá? Então ele envolve todo esse plot do Shiryu, que ali ele se considera o melhor amigo do Seiya, tá? Não aceitando que o Seiya vai morrer, tá? E ele tenta fazer de tudo ali para o Seiya retornar. E isso envolve os personagens vilões, né, que são as horas do deus Cronos, e Cronos precisa, né, de 3 itens para completar o relógio do apocalipse dele. Ele precisa da espada de Hades, que é um deles, né? E aí tá ligado ao Seiya e ligado ao Shiryu, que quer fazer o Seiya voltar. Não contarei spoiler do que acontece no final, tá? Porém, o que acontece no final basicamente quebra a lógica de Next Dimension, tá? Então, se você tá preocupado com a história ser coesa com o canônico, pode esquecer disso. E eu já abandonei esse negócio de história coesa com o canônico desde o volume 1, porque o volume 1 é o mais problemático que tem em relação à história seguir o canon de Saint Seiya, né? Então eu já larguei mão, tá? Já entreguei, né? Não me preocupo mais com isso dentro de Time Odyssey, tá? Porque de fato o mangá, a história não entrega uma coisa que vai ser compatível com o canônico, tá? Se isso é um problema para você, aí lascou, tá? Lascou o Time Odyssey pra você. Mas como leitor de spin-off de Saint Seiya, né, em que mesmo quando o spin-off segue tudo direitinho, às vezes a história canônica avança e acaba tirando a legitimidade, né, do spin-off, tirando a compatibilidade do spin-off, né, não me preocupa não. Eu só fiquei feliz de ler algo bem bonito, né, e que tem alguns diálogos que eu gostei, né? No final do volume é onde tem a parte mais problemática da história, mas eu confesso que eu me emocionei um pouquinho nesse final, tá? Não contarei spoiler, eu contarei spoiler no vídeo que eu vou realmente fazer a análise crítica da história de Time Odyssey, que não é esse vídeo aqui, tá? Só um detalhe, gente, a New Pop, que tá fazendo o Time Odyssey no Brasil, também tá fazendo episódio G, e ela tá demorando muito para fazer episódio G, tá? Ela fala que tá difícil de fazer, estão tendo que fazer um tanto de coisa e tal, né? Mas não sei se eu engulo essa história. Então, se você se importa com o episódio G da New Pop, vai lá e enche o saco da New Pop nas redes sociais, né? Porque a gente quer que o episódio G continue a ser lançado no Brasil, tá? Uma outra coisa, gente, última coisa que eu vou falar nesse vídeo. Esse volume é o último volume que foi lançado na França. Então, aqui no Brasil, nós teremos que esperar o lançamento francês do volume 5, tá? Então vai demorar um pouco para o volume 5 de Odisseia do Tempo sair, e nós estamos quase completando a nossa coleção, tá? Então tenham paciência, né, para completar a coleção. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e manda o vídeo para amigo de vocês, né? Tem uma playlist inteira aqui sobre review de volumes, se você gostar desse tipo de conteúdo, né? E se você quiser me ajudar mais ainda, você pode clicar no link e comprar no meu link para me ajudar de maneira indireta. Pessoal, um abraço, até mais. Tchau, tchau.